Salve, Mafrend, firmeza total? Eu sou o Mafrend e hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Ou não, a gente vai falar sobre o medo, que não é muito legal, mas a gente vai falar de uma coisa muito legal que é como vencer o medo. Hoje eu saí um pouquinho com os meus amigos agora, fizemos um churrasquinho, hoje é sábado, fizemos um churrasquinho ali no meio-dia, comemos uma carninha e eu voltei para casa. E eu estava conversando com um amigo meu lá, é um amigo empresário, empreendedor, super bem sucedido. Ele estava me contando de uma fase muito difícil na vida dele com um dos empreendimentos dele, que ele sofreu uma litigação, pela qual já vou adiantar para vocês, ele foi absolvido. Mas nesse período que ele passou na litigação, ele não dormia, ele estava paralisado. Ele acordava com palpitação, com arritmia cardíaca e a vida dele foi um inferno. E eu contei para ele, nesse momento, como eu acabei lidando com o medo na minha vida, porque eu passei por uma situação semelhante. Quando você tem alguma coisa que pode ou não acontecer no futuro, isso pode te matar, cara. Eu tô falando sério, literalmente. E eu sofri uma coisa, eu passei por um momento da minha vida que literalmente me deixou de cama um ano. Eu já compartilhei aqui com vocês que eu tive uma doença, que eu desenvolvi uma doença autoimune. Boa parte dessa doença foi por causa do medo. Deixa eu contar essa história rapidamente para vocês. Eu fui para Londres, na época eu era casado, fui com a minha esposa, minha esposa, casado, a gente casou só no papel, a documentação para eu poder entrar em Londres, ela tinha cidadania, eu não tinha. Aí a gente ficou lá, ficamos por um ano e acabamos nos separando em Londres. E, porra, aquilo foi muito difícil para mim. Tava tentando recomeçar a vida como solteiro lá em Londres. Foi quando eu fiquei sabendo de uma coisa pior ainda. O visto que eu tinha, eu tinha direito de ficar em Londres enquanto eu estava casado com ela. A partir do momento que a gente se separou, eu já não tinha mais o direito ao visto, ou seja, daquele momento que eu mudei, saí de casa, eu me tornei ilegal naquele momento. E eu fiquei por quase 2 anos ilegal em Londres até eu resolver essa situação. E foi um período na minha vida que eu vivia com ansiedade de que alguém ia bater na minha porta e ia me deportar. E isso começou a me corroer por dentro. Essa ansiedade de esperando que alguém, um agente da imigração, batesse na minha porta e me deportasse para o Brasil. E então, conversando com esse meu amigo, eu contei para ele como eu fiz para conseguir finalmente vencer o medo. E eu realmente venci o medo. E foi só através dessa vitória que eu consegui resolver a minha situação em Londres e me legalizar no país através de um visto de trabalho que eu consegui lá. Então deixa eu contar para vocês como é que isso tudo aconteceu. Eu fiquei doente, fiquei de cama, fiquei um ano acamado por causa dessa doença autoimune e eu cheguei na conclusão que ela ia me matar, como os médicos já tinham falado, se eu continuasse daquele jeito. E eu falei, cara, eu ouvia muito um palestrante norte-americano dizer que o medo, tudo que você teme se multiplica e tudo que você encara desaparece. Ele falava muito sobre isso. Um dia eu decidi encarar meus medos. Como que eu fiz isso? Eu comecei a imaginar a pior situação possível. Por que eu tenho medo de ser deportado? Porque se eu for deportado, eu vou ter que voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. E por que eu tenho medo de voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás? Porque aí eu vou perder meu status, os meus amigos vão perder a admiração por mim, se isso acontecer, você vê as paranoias, né? Aí eu perguntei, qual que é o problema de meus amigos perderem a admiração por mim? Bom, que eu vou perder a amizade deles, eu vou terminar sozinho, minha vida vai ser uma bosta. E eu fui buscando fundo, quais eram as raízes desse medo. Então o primeiro passo é esse, identifique qual é a raiz que está mais por baixo. Vai se perguntando, por que eu tenho medo disso? É por causa disso, porque eu tenho... Se pergunte. E eu comecei a simplesmente fazer uma meditação depois disso, que é o segundo passo, mas não é uma meditação comum, é um exercício de imaginação. Eu decidi encarar esse medo. Eu sentava e passava na minha cabeça, isso enquanto eu estava ilegal lá em Londres, tá?
cara, se eu for deportado, tudo isso vai culminar, sei lá, eu exagerava totalmente a situação, de eu me tornando um mendigo na minha cidade, um morador de rua, e meus amigos passando pela rua e me dando um pão com mortadela, ou qualquer coisa, com um olhar de piedade para mim, uma coisa que era absolutamente temorosa para mim, era o meu maior medo na época. Eu sei, pode parecer bobo para algumas pessoas, mas quando a gente vai analisar o medo de todo mundo, o medo de todo mundo no fim, quando você encontra as raízes, vai ser um medo bobo. Esse que é o porém. E eu imaginava essa cena. Eu como um mendigo na rua, meus amigos, todo mundo passando, me julgando, me olhando ou com um olhar de decepção ou com um olhar de piedade, me deixando uma esmola e tudo. Eu literalmente sem amigos, numa vida totalmente desgraçada naquele ponto. E eu incorporava como se eu fosse aquele mendigo. Eu realmente fiz esse trabalho de sombras que a gente chama. E, cara, naquele ponto, quando eu conseguia me ver naquela situação, ter uma imagem clara de que a minha vida estava fodida, eu simplesmente repetia para mim: eu aceito. Se esse for o meu destino, se essa for a minha vida, eu aceito. Se é isso que tem guardado para mim no universo, eu aceito. E eu aceitava de coração aquilo mesmo. E aí eu me imaginava sentado numa sarjeta e jogando, emitindo uma sensação de amor e gratidão pelos meus amigos, que eu conseguiria amar ele mesmo, eu conseguiria continuar amando os meus amigos e tendo bons sentimentos por eles, e minha família e todo mundo, mesmo que eles se sentissem decepcionados ou com piedade de mim. E eu continuei fazendo essa meditação dia após dia, e em algumas semanas o meu medo se dissipou. Eu realmente encarei a pior possibilidade. Eu literalmente olhei se tudo der mais errado, se tudo que acontecer, tipo assim, o pior que pode acontecer. Eu encarei na minha cabeça o ponto que eu tinha mais medo, o pior que poderia acontecer. E eu aceitei, eu falei, eu vou conseguir continuar tendo boas sensações dentro de mim, eu vou conseguir aceitar. Eu literalmente encarei isso por algumas semanas. E o medo se dissipou. Eu parei de ter medo. Eu nunca mais tive medo de um agente da imigração bater na porta e me deportar. E poucas semanas depois eu cheguei, conversei com o meu empregador e contei para ele a minha situação, uma vez que eu já não tinha mais medo. Contei e ele falou: não, cara, você é uma peça fundamental da nossa empresa, a gente vai te dar um visto de trabalho. E pronto, tudo mudou. Você entende? Cara, tudo mudou da água pro vinho. A minha água mudou da água pro vinho quando eu perdi o medo. Por que eu não falei com o meu empregador antes? Porque eu tinha medo dele me mandar embora a partir do momento que eu não tivesse o visto. Entendeu? A partir do momento que ele falou: você tá ilegal aqui, eu não posso mais. Mas como eu literalmente perdi o medo de ser aquele cara na sarjeta, eu não tive medo de chegar no diretor da minha empresa e falar: cara, eu perdi o direito à estadia aqui, eu não sei agora o que a gente vai fazer. Ele mesmo falou: não, cara, eu te dou um visto de trabalho, preciso que você continue na empresa. Pronto. Era tão fácil. A única coisa que estava entre meu sonho e eu era o medo. Literalmente, existia o eu feliz e o eu fudido. E entre nós dois era o medo. E eu estava aqui. O eu fudido e o eu feliz estava aqui no meio de nós dois, o medo. Então esse shadow work, esse trabalho das sombras, muita gente pode criticar e falar: mas o segredo me fala para pensar positivo. Cara, eu tenho muitas coisas contra o segredo. Entendeu? O pensamento, imagina os pensamentos como pequenos arquivos de computador e as suas emoções como uma pasta em que esses arquivos vão dentro, entendeu? Então imagina assim, você tem os pensamentos de medo, no meu caso, ou a gente vai bater na minha porta, só que esse arquivinho está dentro da pasta da emoção medo, com muitos outros arquivos. Você pode tentar lutar contra cada pensamento desses, ou você pode deletar a pasta inteira. Entendeu? É esse o problema que eu tenho com o segredo. O segredo foca na mente. E a grande sacada de muitos outros autores que talvez não sejam tão famosos como a Rhonda Byrne do segredo,
mas que são muito mais eficientes nos seus trabalhos, como por exemplo o psiquiatra PhD, Dr. David Hawkins, que a gente já falou aqui no canal também, é que o que comanda a tua vida são as suas emoções, não os seus pensamentos. E as suas emoções você não pode ignorar. Você não pode, você tem que encarar as suas emoções, experimentá-las. Então, eu literalmente criei esse teatro mental em que a pior situação possível acontecia comigo e encarei a pior situação possível, o pior resultado possível. Encarei. Uma vez que eu perdi o medo, tudo melhorou. E eu continuo praticando isso, porque os medos aparecem diariamente na nossa vida. Diariamente os medos aparecem. E eu continuo praticando a mesma coisa. Eu sento, imagino o que pode acontecer de pior, e eu penso nisso e eu repito essa meditação até que eu chego num ponto de aceitar o pior resultado possível. E uma pessoa sem medo é uma pessoa indomável. É uma pessoa com potencial extremo. Você entende? Então é literalmente isso. Fala, mas eu tenho que pensar positivo. Cara, não é bem assim. Você tem que curar as suas emoções negativas primeiro, para depois poder pensar positivo. Se você só ficar, eu estou pensando nesse medo. Não, agora eu vou pensar num beija-flor beijando uma florzinha, num bebê sorrindo. Eu não vou me concentrar. Você não está resolvendo problema nenhum, você está só fugindo. Você está fugindo das suas emoções. Encare as suas emoções ruins, como medo, ressentimento, vergonha. Encare, não fuja. E esse é o caminho mais rápido para a cura do medo ou de qualquer emoção ruim que você tiver. Cara, amplifica essa emoção, amplifica esse teatro mental ao máximo que você puder e aceita. Com o passar dos dias em que você senta para meditar e realmente dá atenção para aquela emoção e aceita e permita que ela exista, ela naturalmente segue seu curso e a sua vida melhora de uma hora para outra. Beleza? Esse era o recado de hoje. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação no sininho, que tem muito mais vídeo bacana para chegar, tá bom? Um beijo, amo todo mundo. Até a próxima.